As irmãos, convido a igreja a se colocar de pé para nós fazermos juntos a leitura uníssona do Salmo de número 51, no versículo 17. Está transcrito no boletim e diz assim: todos, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos repetir novamente a porção lida da palavra do Senhor. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desampara, ó Senhor. Amém. Que o Senhor aplique a porção lida nos nossos corações e vidas. Convido a todos a fechar os olhos e levar os pensamentos aos céus e façamos juntos uma oração de confissão e pedido de perdão por nossos pecados. Senhor Deus, muito obrigado por o Senhor nos conceder esse rico privilégio de estarmos na Tua casa, chamada Casa de Oração para Todos os Povos, a fim de prestarmos o nosso culto a Ti. Pai, nós reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, reconhecemos, Senhor, que pecamos quanto mais, que muitas vezes, Senhor, não queremos pecar, mas o pecado que está em nós se aflora de nós e aí nós pecamos. Mas nós cremos, Senhor, num Deus que é misericordioso e que as suas misericórdias se renovam a cada dia, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque na realidade nós não merecemos nada além da condenação e da morte. Mas graças a Deus que o Senhor se dignou a enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Teu Filho amado Jesus, que nós Te oramos agradecidos. Amém. A igreja pode assentar-se. Vamos entoar juntos o hino louvor ao Senhor.
Neste momento, ainda de pés, eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 145. A igreja é chamada à adoração. A leitura bíblica uníssona no Salmo 145, dos versos 12 ao 21. Salmo 145, os versos 12 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: para que aos filhos dos homens se façam notórios. A leitura bíblica uníssona. Salmo 145, dos versos 12 ao 21. Leamos todos. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. E neste momento vamos estar mais uma vez nos dirigindo a Deus em oração, pedindo para que o Senhor ele permaneça na dianteira deste trabalho, deste culto, um culto de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. Então eu quero convidar os irmãos a curvar as vossas frontes e assim oremos. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós te damos graça, Pai, mais uma vez e te louvamos pela tua bondade, a tua benigna misericórdia, a tua graça, o teu amor. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por todos os teus poderosos feitos, Senhor. Tu és justo em todos os teus santos caminhos, como diz a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por mais um ano desta igreja, Senhor, deste santuário que aqui o Senhor tem permitido ser edificado para honra, glória e louvor do teu nome. Ó Pai, que o Senhor possa continuar presente neste lugar, recebendo todo o louvor que é direcionado a Ti, a adoração, a gratidão. Que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu poder. Que o Senhor possa usar o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Recebe o nosso culto racional, Pai. Derrama do Teu poder, Senhor. Tem misericórdia da Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Que o Senhor possa ser sempre exaltado, adorado, Senhor. Tu és digno de honra, glória, adoração, majestade e louvor. Ó Deus, concede-nos da Tua graça nesta noite, Senhor. Que Teu nome seja sempre glorificado na vida de cada servo Teu, Senhor, aqui neste lugar. Nós te louvamos ao Senhor e já te agradecemos desde agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar seus assentos. E neste momento, a igreja permanece adorando a Deus e glorificando ao nosso Pai. Neste momento, consagrando a Deus os nossos dízimos e ofertas. E é um momento de ser grato a Deus também, por que não assim dizer, diante de tudo que Deus tem feito por nós, reconhecendo as nossas limitações e que nós não temos absolutamente nada. Tudo pertence a Deus. Diz a palavra de Deus que o mundo e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. Que os irmãos possam contribuir, possam fazer isso com alegria, com satisfação, de maneira que o Senhor seja sempre louvado. Amém.
neste momento, quero convidar a igreja a mais uma vez orar a Deus, agradecendo pelas contribuições dos irmãos, bem como também pelas crianças da nossa igreja, que muito carecem das nossas orações. Assim oremos. Justo, eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, Senhor, e te louvamos mais uma vez. Ó Deus, porque Tu és maravilhoso para conosco. Tu és o Deus que nos sustém a cada dia, Senhor. Tu és o Deus que provê tudo ao nosso respeito. O alimento, Senhor, o pão de cada dia, Pai, os recursos financeiros, as portas de emprego, Senhor. Nós reconhecemos as nossas limitações, ó Deus, a nossa pequenez. Sabemos que nós não temos absolutamente nada, Pai. Tudo pertence a Ti. A inteligência, o conhecimento, a sabedoria, Senhor. Tu és o Deus que abre portas, que socorre o necessitado, o aflito, o fraco, Senhor. Tu és o Deus que cuida e que sustenta esta igreja, Senhor. Tu és o dono da igreja, Senhor. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus. Porque a igreja está edificada sobre Ti, Senhor, a rocha, a pedra angular. Ó Deus, que o Senhor possa sustentar a cada irmão desta igreja, a cada servo Teu, a cada família, os Teus servos que têm se disposto a contribuir, Pai, liberalmente para a Tua obra, para o sustento, Pai, da Tua igreja. Que o Senhor também possa estender as Suas mãos e abençoar os pequeninos, Senhor. A cada criança desta igreja, Pai, o futuro do amanhã. Que o Senhor possa cuidar das suas vidas, Pai, do seu futuro, Pai, da sua família, da sua carreira, Deus. Que as crianças permaneçam, Pai, Te servindo e Te seguindo, para que amanhã jamais se desviem dos Teus caminhos da Tua palavra, Deus. Que as crianças permaneçam aprendendo da Tua palavra, crescendo em graça e em conhecimento, e em tudo Te louvando, Senhor, e Te glorificando. Este é o desejo do nosso coração, ó Deus, de acordo com a Tua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso nós já Te louvamos e já Te agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho, fiel, verdadeiro e poderoso, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor nesse dia que o Senhor fez. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, para fazer a leitura da palavra do Senhor. Estamos no primeiro domingo de gratidão a Deus pelos 100 anos de nossa igreja. Somos gratos ao Senhor pela sua muita misericórdia para com a vida da nossa igreja. Hoje pela manhã esteve conosco o reverendo Roberto Brasileiro, servo de Deus, presidente do Supremo Concílio, juntamente com outros irmãos aqui presentes. Foi uma bênção. Esteve também o reverendo Edson Dantas, reverendo Reginaldo Borges, entre outros pastores que estiveram conosco. Foi um momento de bastante alegria. Está conosco também o reverendo Jerônimo. Eu vi o pastor Jerônimo, está ali atrás com a sua esposa. Seja bem-vindo, Deus o abençoe. Tem mais algum pastor visitando? Não, o pastor Jerônimo foi pastor auxiliar da nossa igreja aqui da Boa Vista. É uma alegria vê-lo, o nosso irmão. Deus o abençoe. Queridos, eu quero ler com a igreja o texto que se encontra no livro de Abacuque. O livro de Abacuque. Os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias. Eu quero ler duas passagens desse livro. A primeira se encontra no capítulo 1 de Abacuque, a partir do verso 12. Para você achar Abacuque mais fácil, é um dos profetas menores, fica aí no finalzinho. Você voltando aí Mateus, Malaquias, você vai chegar aqui no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1. E depois nós vamos ler mais uma parte do texto, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura, os irmãos irão acompanhar. Abacuque 1, a partir do verso 12. Abacuque se queixa de novo, e diz assim a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morremos, ó Senhor? Ó Senhor, pusestes aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Agora eu quero ler com os irmãos no capítulo 3, o verso 1 e 2. A oração do profeta Abacuque, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler comigo o verso 2 de Abacuque, capítulo 3, todos juntos. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi que os irmãos fechem os seus olhos só mais um instante e vamos orar a Deus. Santo Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra que lemos. A tua palavra, Senhor, que é pura, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é santa. A tua palavra que tem um propósito de nos santificar, de fortalecer o teu povo, de edificar a tua igreja e de glorificarmos o teu nome. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui presente e os irmãos que estão acompanhando a transmissão deste culto. Te louvamos pela tua misericórdia e graça. Ó Deus, faz-nos compreender que o Senhor é conosco. O Senhor aviva a tua obra no meio do teu povo, quando o teu povo o busca de todo o coração. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Oramos assim no nome de Cristo. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar, meus irmãos. Temos aqui um dos profetas menores encontrados aqui nas Escrituras. O livro de Abacuque, de fato, é um pequeno livro de uma profecia da parte do Senhor. Apenas 3 capítulos. Abacuque, que não tem identidade de linhagem, não se sabe bem ao certo em que período ele escreve esse texto. Ele é contemporâneo de Jeremias, de Naum e de Sofonias.
Ele certamente aqui está no período de 500 anos antes de Cristo, 508 a 510 anos antes de Cristo. E a profecia do livro de Abacuque é uma profecia diferente dos demais profetas. Abacuque não é aquele profeta como os demais que Deus falava ao coração do profeta e ele falava ao povo. Abacuque é aquele profeta do qual ele fala diretamente com Deus, ele questiona a Deus. Os irmãos observaram a leitura de partes do texto, mas se nós viermos aqui, eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. No capítulo 1, a partir do verso 2, temos aqui a queixa do profeta Abacuque. Vejamos as palavras dele, quando ele se dirige ao Senhor e diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Aqui temos a queixa do profeta diante de Deus. Ele questiona a Deus, a circunstância em que ele está vivendo no meio do seu povo. Nós temos aqui, irmão, Judá está vivendo uma profunda apostasia em seu tempo. Judá tem a predição de que será varrida, destruída, aniquilada pelos caldeus, pela Babilônia, pelos caldeus, através do rei Nabucodonosor. E nós vemos aqui o povo está vivendo na idolatria, na frouxidão moral, na violência insuportável. Deus então disciplina o seu povo, e Deus utiliza através, como vara de disciplina, os caldeus, um povo sanguinário, um povo que ele tem se tornado a maior potência naquela época. Inclusive até o faraó na época foi destruído pelos exércitos dos caldeus. A Babilônia se torna a maior potência naquele momento. E aqui o profeta tem visto e recebido a profecia do Senhor que Deus estava disciplinando o seu povo através dos ímpios. E é interessante perceber que o profeta olha ao redor e vê os exércitos da Babilônia cercando Jerusalém, cercando Judá, cercando o seu povo. Ele olha para o povo e vê a prática do pecado, destruindo a nação. O profeta então clama a Deus com perplexidade diante desta situação. Meus irmãos, nos nossos dias nós temos visto que o mundo tem sofrido de forma muito cruel a iniquidade, a maldade tem sido crescente, o povo tem apostatado da fé, muitos têm perdido a esperança. E aqui esse texto aqui do profeta Abacuque mostra a realidade em que o povo, abandonando a Deus e a sua palavra, ele está prestes a receber a disciplina do Senhor. Um dos mais importantes conceitos teológicos que nós encontramos no texto aqui do livro de Abacuque é mostrar a igreja do Senhor ao seu povo, como Deus está mostrando aqui a Judá, a soberania de Deus na história. Ou seja, em nenhum momento da história, em nenhum lugar, Deus nunca ficou aquém, longe do seu povo. Ele dirige a história e o povo. E Deus disciplina o seu povo, a quem Ele ama. Abacuque afirma o controle de Deus e de toda a história e demonstra que mesmo as nações ímpias estão sujeitas ao seu controle. Deus levantou os caldeus para disciplinar o seu povo, porque o povo tem apostatado da fé, porque o povo tem abandonado o Senhor. O comentarista Van Gruning diz que os principais elementos aqui da profecia de Abacuque é exatamente demonstrar a necessidade do povo de exercer a sua fé e a sua confiança em todas as circunstâncias da vida. Não há em nenhum momento da nossa vida, da nossa história, que devemos perder a fé, a confiança em Deus. Em meio aos perigos, em meio aos reveses, a igreja e o povo do Senhor deve estar buscando a Deus, deve estar adorando ao Senhor, deve buscar uma vida de santidade. Não podemos nos apartar da sua palavra, não podemos nos distanciar dos ensinos do Senhor. Muitas pessoas não têm tido mais tempo nem reservado momentos na sua vida para buscar a face de Deus. Muitos têm vivido uma vida aquém daquilo que Deus espera. A igreja do Senhor precisa buscar a Deus enquanto se pode achar. A necessidade aqui do povo de exercer a sua fé e a confiança em Deus.
Van Gruning diz também que a certeza absoluta do julgamento divino sobre todos os que praticam a maldade, todos aqueles que se viram as costas contra Deus, todos aqueles que não praticam a justiça. Deus haverá de punir, Deus haverá de disciplinar a todos aqueles que têm abandonado o caminho da retidão. E ele diz também, aqui mostrando a possibilidade de absoluta confiança na misericórdia de Deus. É isso que o profeta em sua oração, no capítulo 3, nos diz. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta clama a Deus para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. O seu povo será disciplinado e punido porque tem negligenciado a vida que Deus espera encontrar. O objetivo prático aqui, irmãos, do que nós vemos aqui no livro do profeta Abacuque, o profeta começa com uma interrogação, mas ele termina com uma intercessão. Em meio a todas as circunstâncias da nossa vida, nunca podemos duvidar da misericórdia, da bondade e do amor de Deus para com a sua igreja. O tema central deste livro é exatamente o justo viverá pela fé. Observe comigo no capítulo 2, o verso 4, o que nos diz o texto. Leia comigo, por favor, irmãos. Abacuque 2, 4, todos. Eis que a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse termo justo viverá pela fé é exatamente o que os reformadores levará como tema. Martinho Lutero, ele quando lê em Romanos 1,17, cai por si, observando essa verdade: o justo viverá pela fé. Alguns comentaristas dizem que Abacuque é um dos primeiros reformadores que existira. Veja que ele está relatando esse livro 510 anos antes de Cristo. E Paulo escreveu isso em Romanos 1,17, exatamente examinando as escrituras do Antigo Testamento. Assim como também nós encontramos essa verdade, Paulo falando aos Gálatas e também no autor de Hebreus. O autor de Hebreus nos diz isso no capítulo 10, 31, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Todavia o meu justo viverá pela fé. O povo de Deus não pode retroceder. Nele o Senhor diz: não se compraz a minha alma aquele que retrocede, aquele que muda de rumo, aquele que perdeu o foco, aquele que deixou de buscar a Deus de todo o seu coração, aquele que não tem consagrado a sua vida. A igreja, irmãos, a igreja Boa Vista, como a igreja espalhada sobre toda a terra, é uma igreja que deve adorar a Deus em espírito e verdade. É uma igreja que deve invocar o nome do Senhor, saber que Deus é conosco durante toda a nossa caminhada. Abacuque tem muito a nos ensinar sobre o significado da fé e da justiça. Será que você tem a compreensão de que a sua fé em Deus não é algo que nós produzimos, mas que Deus tem colocado em seu coração para que você possa o adorar com todo o seu coração? A justiça de Deus, ela deve fazer morada em nossa vida. Saber quem Deus é e que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, porque o povo de Judá, eles abandonaram a fé, eles têm negligenciado uma vida com Deus, eles têm vivido uma vida de prática de pecado, por isso que a mão de Deus caiu sobre o seu povo. Deus ama o seu povo, mas Deus ama a justiça, Ele não se compraz com a iniquidade. Adorar a Deus, irmãos, e servi-lo quando tudo vai muito bem, é muito fácil, mas aqui é difícil adorar ao Senhor quando as circunstâncias não são favoráveis. E o profeta Abacuque, ele vai para a torre de vigia, ele recebe de Deus a profecia que o seu povo será levado cativo pelos caldeus, por causa da iniquidade e do pecado. Mas o profeta, ele vai na torre, ele vai adorar ao Senhor, ele vai buscar a face de Deus. A situação não havia mudado, a despeito do profeta clamar a Deus, do profeta se queixar diante do Senhor, e Deus responde ao profeta. Ele foi capaz de adorar a Deus mesmo em meio à crise, mesmo em meio a ser levado cativo com os babilônios. O capítulo 3 aqui, irmãos, do livro de Abacuque,
nós temos aqui o ápice desse livro. É o resultado de uma jornada que começou no Vale da Aflição. O capítulo 1 e o capítulo 2 mostra-se o profeta clamando a Deus, pedindo socorro ao Senhor, diante de total situação de destruição e de pecado e de angústia, porque o povo tem desobedecido a Deus, o povo tem esquecido da sua lei, e todas as vezes que o povo se afasta de Deus, Deus o disciplina. Alguém já disse que pandemias e guerras é a mão de Deus disciplinando o seu povo, porque a igreja do Senhor tem dormido, a igreja do Senhor não tem buscado a Deus de todo o coração. Hoje pela manhã, na escola dominical, lembramos a igreja de Éfeso, a carta às 7 igrejas do Apocalipse, quando o Senhor encontra a igreja de Éfeso, uma igreja que era conhecedora da doutrina, uma igreja que defendia a palavra de Deus, uma igreja que não permitia que no seu meio entrasse falsos profetas, heresias. Mas o Senhor olha para aquela igreja e há um esfriamento espiritual. As pessoas iam para o culto, as pessoas se vestiam como crentes, mas os seus corações estavam vazios de Deus. Não havia amor, não havia comunhão, não havia, uma vida espontânea, real e autêntica diante de Deus, apenas uma vida de aparência. Assim como Jesus chamara a atenção dos fariseus, porque eles eram bonitos, eles aparentavam religiosos, eles eram religiosos, mas eles não tinham amor no coração. E Jesus disse àquela igreja: tenho porém contra ti que perdestes, que deixastes, que abandonastes o teu primeiro amor. O que nós temos feito na igreja? Se não entregamos o nosso coração ao Senhor, se não servimos a Deus com alegria, nada do que fizermos será aceito pelo Pai. Deus disciplinou ao povo de Judá, porque o povo tinha, esquecido de Deus, abandonado a Deus, tinha uma vida de aparência. A oração do profeta Abacuque é clamando a Deus: aviva a tua obra em nosso meio. É assim que diz o profeta: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque intercedeu pela obra de Deus, ele meditou sobre os caminhos de Deus e afirmou a sua confiança em Deus. Deus deu a sua sentença, ele iria entregar o seu povo aos ímpios, aos caldeus, um povo terrível, por causa da falta de amor, da falta de retidão e de temor ao Senhor. E eu quero meditar sobre 2 verdades que nós encontramos nesse texto. A primeira dela é que o profeta intercede a Deus, ele clama ao Senhor. Será que nós temos buscado a face de Deus? Será que temos orado pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa falta? Será que como igreja do Senhor temos oferecido a nossa vida no altar de Deus? Ou será que temos andado como muitos, de corações vazios, de mente vazia? Nós precisamos oferecer a Deus a nossa vida no seu altar. Não é o nosso dinheiro, a nossa riqueza, mas é o coração. Deus espera encontrar um povo que o adore de coração e de alma. O capítulo 3 aqui é uma oração e um cântico de adoração que pode ter sido usado na adoração no templo de Jerusalém, quando o profeta clama a Deus, quando o profeta adora a Deus, porque o templo será destruído, porque a nação será destruída. Por isso que no final desse capítulo 3, o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. O profeta diz: ainda que tudo isso venha acontecer, porque Judá será destruída, será varrida, será aniquilada. Mas o profeta diz: e mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Será que você consegue, assim como Abacuque, assim como esse homem de Deus, adorar a Deus de todo o seu coração? Ainda que as coisas não estejam indo bem, ainda que os problemas aumentem, ainda que as circunstâncias piorem a cada dia, mas será que você diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação? É interessante observar que diante da resposta de Deus,
o profeta Abacuque começou a orar ao Senhor, ao invés de discutir, ao invés de reclamar. Ele confia em Deus, ele coloca a sua confiança naquele que é poderoso, naquele que conduz a sua igreja. O Senhor conduz a sua vida, não há problemas, não há dificuldades, não há nada que Deus não possa mudar em nossas vidas. E sua oração se transformou em adoração e louvor a Deus. Essa é uma importante lição para todos aqueles que creem no Senhor. Ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, devemos dobrar os nossos joelhos. Quanto tempo da nossa existência, da nossa caminhada, a Igreja Presbiteriana Boa Vista agradece a Deus pelos 100 anos de vida, e certamente nesse tempo, em todas essas décadas, Deus levantou homens e mulheres que levantassem as mãos, que dobraram os joelhos, que clamaram a Deus para que avivasse a sua obra, para que a igreja pudesse ser cada vez mais pujante, crescendo em força, em vigor, que é dada pelo Espírito Santo. Nenhuma obra aqui na terra ela cresce, ela se desenvolve, se não for pelo temor de Deus, se não for pela sua graça. A sua vida jamais prosperará e jamais redundará em glória a Deus, se não for de um coração agradecido e sincero, um coração quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos viver para a glória de Deus. O profeta, ele nos ensina, nós devemos dobrar os joelhos, nós devemos meditar na sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, cria em nós uma total dependência pelo Altíssimo. Será que você tem tido prazer de meditar na sua palavra? Será que você tem tido prazer em ouvir a sua palavra? Será que você tem tido prazer em praticar a palavra de Deus? Onde está o seu prazer? Qual é a sua maior motivação nessa vida? Talvez eu gosto de viajar, eu gosto de planejar viagens, conhecer lugares exóticos. Talvez eu quero conquistar cada vez mais, galgar lugares. Eu quero chegar no topo da pirâmide nesse mundo. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muita fama e muito sucesso. Qual tem sido o objetivo da sua vida? Porque o profeta, ele clama ao povo para buscar a Deus, para dobrar os joelhos e adorar o Senhor. A voz de Deus, irmãos, deve nos levar às lágrimas em reverência e aos joelhos em dependência. Quantos de nós não temos chorado mais por causa do Evangelho? Quantos de nós não temos chorado por ver pessoas que se perdem? Quantos de nós temos perdido a verdadeira e real missão da igreja? A sua missão não é estar no banco apenas ouvindo e se alegrando, ouvindo bons sermões, boas palavras, mas a nossa vida deve ser para a glória de Deus. A palavra de Deus deve fazer diferença na minha vida. Eu devo ser conduzido por Deus. A igreja do Senhor aqui na terra, ela tem uma missão de glorificar a Deus, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. De nada adianta, irmãos, que nós tivermos muitas coisas se não tivermos o nosso coração diante do altar de Deus. A expressão do profeta, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, é o mesmo que os teus relatos, refere-se ao que Deus havia falado anteriormente. É exatamente aqui quando ele diz, tenho ouvido e me sinto alarmado, Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é uma palavra de justiça, é uma palavra que deve nos inquietar a andar de forma que agrade ao Senhor. Quando conhecemos a vontade de Deus, esse conhecimento deve nos levar a orar pedindo, Senhor, seja feita a tua vontade. Parece que nós temos esquecido da oração do Senhor Jesus, nós temos esquecido do andar de Cristo, temos esquecido da missão da igreja, do propósito real da nossa vida, que é fazer a vontade do Senhor, quer dizer, Senhor, eis-me aqui, nos colocarmos na posição de servos, estarmos sempre prontos para o serviço. O puritano Martin Lloyd-Jones, expondo esse texto aqui de Malaquias, diz que Abacuque está interessado na glória de Deus e em nada mais. Depois que Deus responde para ele que o povo será disciplinado por causa do pecado, Abacuque não mais questiona Deus, mas ele se submete ao Senhor. Ele atende a sua voz, porque Deus respondeu a sua oração. Porque Deus não deixou o profeta no silêncio, Deus falou ao coração do profeta. Agora que a distinção entre israelitas e caldeus tornou-se irrelevante, não tem mais importância.
Ele agora não está mais preocupado com a guerra e com a assolação e com aqueles que serão levados cativos para a Babilônia, porque ele sabe que Deus está no controle, que até o ímpio é Deus que levanta para punir, como disciplina o seu povo quando anda distante dos seus caminhos. O que importava agora para o profeta era que Deus esperava dele e do povo arrependimento e santidade. Irmãos, não se engane, Deus, Ele busca, Ele olha, Ele contempla aqueles que o adoram de todo o coração. Na nossa caminhada, na nossa peregrinação, nós nos esquecemos que um dia daremos conta da nossa vida ao Senhor, e o que temos oferecido a Deus, enquanto aqui vivemos. Uma oração em resposta à majestade: aviva, Senhor, a tua obra, a começar de mim. Você é um instrumento de Deus, para a glória de Deus, para manifestar o seu nome diante dos homens. Nós fomos salvos, redimidos, para proclamar as verdades do Evangelho. Você não foi salvo para simplesmente ser apenas aquele que conhece a Jesus, mas não anda nos seus passos. Você ouve falar acerca da justiça, mas não pratica, nem anda de conformidade com a justiça do Senhor. A intercessão do profeta, em segundo lugar, a oração pela obra de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos dessa igreja, irmãos, o Senhor tem avivado, tem feito a sua obra no meio do seu povo. Quantos testemunhos, quantas vidas por aqui não foram alcançadas e salvas e transformadas? Quantas igrejas não surgiram a partir dessa igreja? Quantas filhas e netas? Nós hoje vimos um relato de várias igrejas que saíram daqui, que se formaram através de pessoas que foram alcançadas pela graça e fundaram igrejas em outros lugares, e o nome do Senhor tem sido anunciado. Mas é necessário que haja homens e mulheres que se engajem nessa obra, aonde quer que estejamos. Aviva, Senhor, a tua obra. O profeta orou porque anelava para que a obra de Deus fosse bem sucedida. Deus lhe disse que estava realizando uma obra. É exatamente assim que nos diz o profeta, Deus falando a Abacuque, aqui no capítulo 1, quando ele diz assim: Abacuque capítulo 1, verso 5, e diz a palavra do Senhor: olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O Senhor tem realizado a sua obra no meio do seu povo ao longo dos anos, mas só para aqueles que se colocam dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, estou pronto, Senhor, eu estou aqui para te servir, para oferecer a minha vida para a tua glória. Abacuque orou para que Deus mantivesse viva essa obra e fizesse-a prosperar. Nós precisamos, irmãos, colocar a mão no arado. Nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Nós precisamos estar orando pela igreja. Nós precisamos estar orando por aqueles que adentram essas portas, por aqueles que passam por ela, orando pela nossa cidade, orando pela nossa casa, pela nossa família, orando pela nossa nação. Quantos de nós temos lembrado de orar, de levantar um clamor aos céus e dizer: Pai, tem misericórdia de nós, aviva no nosso meio a tua obra, Senhor, fortalece, edifica. Quantos de nós temos orado com vigor, com ânimo, com alegria ao Senhor? Não podemos esquecer, irmãos, que aquilo que Deus estava realizando não era o que o profeta teria escolhido. Ele preferia que Deus livrasse o seu povo da mão dos caldeus, da Babilônia, que eles não fossem levados cativo. Mas quando Deus diz o seu plano, o profeta simplesmente aceita o plano de Deus. A palavra hebraica para avivar tem um significado primário de preservar, de manter vivo. A oração do profeta é que Deus mantivesse o remanescente vivo, é que Deus não extirpasse da terra o povo de Deus. O grande medo de Abacuque é que o templo fosse destruído totalmente. Por isso ele orou: preserva, mantém viva, permita, Senhor, que esse povo não destrua o templo, não destrua, Senhor, a tua casa. Todavia,
Avivar não significa somente manter vivo ou preservar, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Deus estava purificando o seu povo, ainda que o profeta não entendesse. Deus estava corrigindo o seu povo, livrando do mal. A maneira que Deus age, irmãos, não é a maneira que nós muitas vezes pensamos ou imaginamos. Deus age de conformidade com a sua justiça. A sabedoria de Deus é mais forte do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais forte do que a sabedoria dos homens. Muitas vezes parece loucura. O profeta, quando vê Deus levantando os ímpios, os caldeus, para disciplinar o seu povo, ele entra em xeque, ele fica confuso. Como Deus poderá permitir que os ímpios destruam o seu povo? Na história de cada avivamento, lemos que Deus estava purificando e livrando do pecado, tirando a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da sua causa. O povo estava em decomposição, o povo estava na prática da iniquidade. Assim o povo de Deus foi levado cativo, para que se arrependesse, para que sabesse que Deus é soberano e que Ele não se compraz com a iniquidade. Vimos aqui a intercessão do profeta, vimos aqui uma oração pela obra de Deus, e aqui em outro lugar, uma oração por misericórdia que Abacuque faz a Deus em prol do povo do Senhor. O apelo final de Abacuque é muito tocante. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele ama o seu povo, mas é necessário que o seu povo reconheça o pecado, se volte para Deus em tempo de poder encontrar. O comentarista Matthew Henry salienta que o profeta Abacuque não se volta para Deus e diz assim: ó Senhor, vejo que a tua disciplina é necessária, mas eu gostaria de lembrar que temos tentado ser bons e que tem havido tempos difíceis e terríveis na nossa história. Ó Senhor, não permita que esse mal aconteça. Senhor, mude o teu plano. Não é assim que Abacuque fala com Deus. Ele tão somente ouve a Deus e sente temor no coração e aceita a disciplina do Senhor. Abacuque não pede a Deus que se lembre deles em virtude de qualquer um dos seus méritos, mas pede: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A única coisa que ele faz é lembrar a Deus de sua própria natureza. O nosso Deus é de justiça e de misericórdia. E quando há um que se levanta e clama a Deus por socorro, e quando Deus olha o coração daquele que confessa o pecado e deixa, assim como o profeta Natan chamou a Davi, porque Davi pecou contra Deus, Davi matou um homem, Davi adulterou, mas Davi clamou a Deus para que não tirasse a vida do seu filho, mas a justiça de Deus recaiu, e Deus puniu a Davi. O pecado sempre traz consequências, e o profeta diz: tu és este homem que pecou contra Deus e contra os céus. E Davi cai em si, e Davi compôs o Salmo 32, o Salmo 51, que mostra a confissão do salmista, dizendo: restitui-me a alegria da salvação. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus, o pecado traz sobre nós o juízo do Senhor. Deus se levantou contra a nação de Judá, porque estava andando em iniquidade. E o profeta diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque concordava que a disciplina de Deus seria correta, mas pediu que o coração amoroso do Senhor se revelasse em sua misericórdia. É por isso que o Senhor Jesus, Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para cumprir aquilo que jamais eu e você poderíamos cumprir. Jamais eu e você poderíamos satisfazer a Deus em toda a justiça. Por isso que a ira de Deus é aplacada em Cristo. Por isso que nós pregamos a Cristo crucificado. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte para nos conquistar a vida eterna. Por isso que eu e você precisamos compreender o grande amor de Deus pela sua vida, para que você ande em justiça, para que você olhe para Cristo e você suplique ao Senhor: Pai, tem misericórdia, faz de mim o teu servo, a tua serva fiel, porque é isso que Deus espera encontrar, um povo santo. Abacuque talvez tivesse em mente aquela promessa do Senhor a Isaías. Isaías 54, versos 7 e 8 nos diz: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, diz o Senhor.
No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por um breve momento de tempo te deixei, mas com grandes misericórdia torno a acolher-te. As misericórdias de Deus não têm fim. Elas se renovam diuturnamente a cada manhã, para aqueles que confessam, para aqueles que buscam a Deus. É necessário, irmãos, como igreja do Senhor, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. O Senhor espera que eu e você tenhamos a vida aos seus pés, de forma aprovada, de forma a reconhecer que nada podemos fazer sem a sua graça, mas Deus é conosco por todos os dias da nossa vida. Sem dúvida o Senhor mostrou misericórdia pelos judeus, pois os preservou na Babilônia e depois permitiu que um remanescente voltasse para a sua terra e estabelecesse a nação, e levantasse os muros. E Deus levanta o seu povo, para que o povo se lembre que o Deus a quem servimos é um Deus justo. Ele não é apenas um Deus de amor, mas de justiça. No seu amor, Ele não esconde o pecado, mas Ele purifica, Ele nos limpa, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que as palavras de Abacuque nos lembram das admoestações do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor hoje, a igreja centenária, a mim e você como templo de habitação do Senhor. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 e 17: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos, irmão, nos regozijar sempre na presença do Senhor, nunca perder a comunhão de uma vida íntima com Deus, de oração, e aprender a dar graças a Deus por tudo. Essa é a vontade de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabei que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram infinitamente até a volta de Cristo. Igreja do Senhor precisa viver exatamente de acordo com as promessas do Senhor. Meus irmãos, quando o profeta Abacuque começou o seu livro, estava no fundo do vale, angustiado e confuso acerca da vontade de Deus. Mas aqui nós vamos ver que então ele foi capaz de subir até a torre de vigia e esperar pela resposta do Senhor. Que você possa encontrar um lugar de comunhão com Deus, que você tenha um lugar reservado onde você medita todos os dias, que você lê a palavra, que você lembra de orar pela igreja, que você lembra de orar pelos seus irmãos que estão aflitos e fracos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desanimados, que você lembre de orar pelos perdidos, que você lembre que o Senhor lhe chamou para ser sal da terra e luz do mundo, que você lembre que a nossa missão é de pregar o Evangelho a toda criatura, porque o Senhor pedirá contas da nossa vida. Não se cale, não endureça o vosso coração, mas entregue a vossa vida diante do Senhor. Igreja de Cristo, devemos viver para a glória do Senhor. O livro do profeta Abacuque nos ensina a encarar nossas dúvidas e angústias e conflitos com honestidade. Jamais devemos esquecer que Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas Ele pode transformar todas elas para que nós possamos vencê-las, confiados no Senhor, sabendo que Ele é conosco durante todos os dias da nossa vida. Eu quero convidar você, nesse instante, a ficarmos em pé para orarmos a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco, mesmo nós sendo imerecedores de tão grande amor. Feche seus olhos, ore conosco, agradeça a Deus pela sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja. Oremos. Deus de toda consolação, Deus de toda paz,
o nosso coração pode sim descansar em Ti. O nosso coração pode sim confiar em Ti. Porque a Tua palavra mais uma vez nos desafiou ao exercício da entrega total a Ti, entrega sem reservas. Ainda que todas as condições ao nosso redor se mostrem adversas, contrárias, opostas, nós podemos descansar, pois a nossa vida está sob Teus cuidados. A história da nossa família, a história da nossa igreja, todo o nosso viver. Como bem lembrado hoje, o tema da soberania é muito exaltado no livro do profeta Abacuque, porque ele nos traz consolo. É confortante ao nosso coração saber que, por mais estranhas que as coisas possam parecer e estejam muitas vezes diante dos nossos olhos, o nosso coração pode descansar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas, Senhor, Tu fazes com que no final redunde em glória ao Teu nome e em alegria aos Teus filhos. Embora muitas vezes as nossas noites sejam mal dormidas, algumas delas sejam não dormidas, nós temos a plena convicção de que o Senhor permanece sentado no seu alto e sublime trono, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, guardando, protegendo, amparando a nossa família, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus de toda provisão, o Deus de todo cuidado, o Deus de todo amor. Aplica, Deus, em nosso coração a Tua palavra, e que ao encerrarmos a liturgia do templo, continuemos com a liturgia da vida, na certeza de que Tu estás conosco, de que não precisamos temer exatamente nada, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, nós Te agradecemos por este primeiro dia de celebrações do nosso centenário. Ajude-nos para que nos demais dias de celebração a Tua presença seja clara diante dos nossos olhos, que o Senhor fale conosco em todos os momentos, nos louvores, na leitura, na proclamação da Tua palavra. Ajude-nos para que possamos realmente viver diante da Tua vontade, segundo o Teu querer e para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e terno Pai de amor, que o conforto, o consolo, a unção do Santo Espírito de Deus seja com todos vós, Israel escolhido do Senhor, hoje e por todo sempre. Com muita alegria, louvemos ao Senhor cantando o nosso poslúdio cantado. Louvemos a Deus.
Peço que os irmãos, em oração silenciosa, até chegarmos à porta para cumprimentar a todos. Deus os abençoe e conceda uma excelente semana. Terça, quarta, quinta e sexta, a nossa igreja está de portas abertas às 7 horas da manhã e todos são convocados a estar conosco. Quartas-feiras, às 15 horas. Venha adorar o Senhor. Nós vamos nos dirigir à porta para cumprimentar os irmãos.